Gente, como nós dissemos, a ideia desse segundo tempo é um pouco diferente, não menos ou mais importante. O desafio é, uma vez que temos o Papa da Teologia Brasileira à nossa disposição, aproveitarmos disso, não é mesmo? Quem nunca quis fazer aquela pergunta difícil, que certamente o seu pastor, que pode ser eu, não conseguiu responder? Hoje você tem a oportunidade de fazer essa pergunta. Como nós faremos isso? Está no telão para você um número de um telefone em que você enviará a sua pergunta por WhatsApp ou via SMS. O número é o 14 99608 6223. Essas perguntas chegarão a nós, ao Paulo e a mim, e nós aqui as conduziremos ao reverendo pastor Augustus Nicodemos. Infelizmente, nós não conseguiremos abordar todas as perguntas feitas. Nós temos um tempo limitado, nós temos 30 minutos para isso, tá bem? Então nós tentaremos aqui dar prioridade a você que mandou primeiro, para que você interaja conosco. Nós não divulgaremos, tá bom, o seu nome, então você pode ficar à vontade mesmo, tá? E depois eu procuro você, mando a polícia na sua casa. Mas aqui a gente não vai divulgar você não. Tá bom? Entendidos? A primeira pergunta, pastor, ela diz respeito à famosa tensão que há, essa já era prevista, obviamente, entre a doutrina da eleição e um termo na teologia chamado livre-arbítrio. Foi Deus quem me escolheu ou eu que o escolhi? A gente tem que primeiro ver qual é a origem do problema. Vamos chamar de problema por enquanto, né? O que acontece é que há na Bíblia uma série de passagens que atribuem a salvação a um ato soberano de Deus. Muitas passagens, no Antigo Testamento e no Novo. Foi demais aqui, pronto. Então essas passagens, elas usam termos do tipo assim: Deus escolheu, Deus predestinou, Deus preordenou, Deus quis. E essas passagens, elas estão lidando não é com a vocação do indivíduo, tipo Deus predestinou para ser médico, mas está tratando da salvação do indivíduo, como sendo resultado da preordenação ou da eleição soberana de Deus. Então você encontra muitas passagens que vão dizer isso. E geralmente, junto a essas passagens, você vai encontrar aquelas outras que se referem ao homem como sendo completamente incapaz por causa do pecado e aquele estado que eu descrevi na explicação de Romanos 1, como sendo completamente incapaz de reagir corretamente à revelação de Deus. Ele sempre suprime a verdade. É por isso que Deus está irado contra toda a humanidade, porque a humanidade rejeita Deus consistentemente. Então você tem essas passagens que falam da perdição total da raça humana, passagens que falam da soberania de Deus, e do outro lado você tem passagens que falam como se o homem fosse capaz de escolher Deus. Há, por exemplo, passagens onde há convites de Deus, como Josué, por exemplo, diz ao povo de Israel: escolhei hoje a quem sirvais. No final de Deuteronômio é dito: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolha a vida, né, para que viva eternamente. Jesus Cristo dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, todos os sermões que você tem registrado no livro de Atos, eles mais ou menos terminam com um apelo, não para levantar a mão, mas uma exortação para que o povo se arrependa e creia em Jesus Cristo. Então embora o termo livre-arbítrio não aparece na Bíblia, não está na Bíblia livre-arbítrio, mas essas passagens dão a impressão de que o homem, ao ser confrontado com esse convite, ele pode aceitar ou não, como se fosse uma decisão dele. Então o problema é como é que a gente concilia esses dois blocos. Um bloco de passagens que falam claramente da soberania de Deus e outro que parece sugerir que o homem
ele pode tomar uma decisão diante das coisas de Deus. As respostas que têm sido dadas, as primeiras tentativas são de eliminar um dos lados da equação. Então, muitas pessoas acham que, então, vamos eliminar a soberania de Deus para poder resguardar o livre-arbítrio do homem. Então, eles tendem a interpretar essas passagens como se referindo à presciência de Deus, ou Deus está se referindo à predestinação de povos ou de nações, mas tudo para fugir da predestinação individual para a salvação. E tem também do outro lado, o pessoal que quer cortar totalmente a responsabilidade humana, não é? E acaba exaltando a soberania de Deus, em detrimento da responsabilidade humana. E a melhor resposta, eu entendo, é você admitir que não existe uma solução a Bíblia não apresenta uma solução para esse aparente paradoxo. Deus é soberano, nós temos que manter as duas verdades em tensão. Deus é absolutamente soberano e Ele escolheu antes da fundação do mundo aqueles que Ele quis para a salvação. Mas Ele fez isso de uma forma que o homem é responsável pela escolha que ele faz. Então, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Se você não crer, Deus vai lhe responsabilizar pela sua rejeição e você será condenado. Como é que Deus pode ser soberano e eu sou responsável? Isso ninguém tem a resposta. Então, a gente mantém essas duas verdades juntas. E o pessoal pode dizer, mas aí é fácil. Né? Digo, bom, mas tem outras verdades cristãs que a gente procede da mesma forma. A doutrina da Trindade, por exemplo. Você vai encontrar um bloco de passagens que diz que há um só Deus, só tem um Deus. E do outro lado você vai encontrar blocos de passagem que falam do Pai como sendo Deus, o Filho como sendo Deus e o Espírito Santo como sendo Deus. Como é que a gente concilia isso? Pela lógica bíblica, 1 mais 1 igual a 1. É a lógica bíblica. Então o que é que a gente faz? A gente chama a doutrina da Trindade de um mistério. E a gente aceita o que a Bíblia diz. Há um Deus no qual subsistem 3 pessoas, não são 3 deuses, não é um Deus de 3 cabeças, não é nada que a gente conheça. Então, para nós ainda continua sendo um mistério. As duas naturezas de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas Ele morreu na cruz. Quem morreu? Se Ele é Deus. Como é que é isso? Ninguém sabe a resposta, porque nós estamos lidando com um ser que é muito maior do que nós. Ele é incompreensível, nós não conhecemos Deus completamente. Então nós admitimos que há coisas misteriosas com relação a Ele, e uma delas é isso, Ele é soberano, a salvação é pela predestinação, mas por outro lado, o homem é também responsável pela sua decisão. As duas coisas andam juntas, nós não podemos separar. O pastor Renato fez uma pergunta difícil, eu vou fazer uma mais fácil, a gente vai sempre intercalar assim, tá bom? Fala um pouquinho para a gente acerca dessa crescente movimento feminista no meio das igrejas, que inclusive chega a defender a questão da mulher no ministério pastoral. Certo. O movimento feminista tem origem na década de 50 com as sufragetes na França. Eram mulheres que começaram o movimento por direitos iguais. O sufrágio, voto, não era permitido para as mulheres na Europa e na França em particular. Então essas mulheres começaram a fazer um movimento para ter o direito de votar para presidente, deputado, senador, como os homens votavam. E aí o movimento foi ganhando adesão e força, e elas estenderam aqueles direitos iguais também para o mercado de trabalho. Elas queriam ter acesso a trabalho, elas queriam também ter acesso à universidade, a poder estudar e ter uma profissão e se realizar nessas profissões. Então o movimento feminista, quando ele surgiu, ele queria coisas que se vivesse na época, provavelmente eu concordaria com tudo isso. Eu não vejo, claro, a mulher tem que ter direito de votar, de trabalhar, de entrar na universidade, de se desenvolver intelectualmente, isso aí não tem dificuldade. O problema é que no desenrolar do movimento feminista, começaram a aparecer algumas feministas, como a Betty Friedan, por exemplo, que escreveu um livro que, na verdade, foi a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir escreveu um livro intitulado O Segundo Sexo, onde ela lançou a teoria que é a teoria mãe da ideologia de gênero hoje,
né, que o pessoal hoje fala de ideologia de gênero como se fosse uma coisa nova, mas está lá em Simone de Beauvoir na década de 60. Ela escreve um livro em que diz que na cultura em que nós vivemos, a mulher é definida pelo homem. É o homem quem define o papel da mulher. E o papel da mulher, geralmente, naquela época era relegado a 3 Ks. Kirche, Kinder e Kirche. Não, Kirche, Kinder e Küche. Cozinha, criança e igreja. São 3 coisas que era o papel da mulher. Ela tinha que cuidar das crianças, fazer a comida e podia ir para a igreja. E ela, a Simone de Beauvoir, se revoltou contra isso e está dizendo que a mulher é que tem que se definir, não é? E que essa definição ela não pode ser à luz do sexo masculino, mas dela mesma. Isso deu, inclusive, a base intelectual para o surgimento do movimento de lesbianismo. O movimento o lesbianismo intelectual nasce com essa teoria de que a mulher tem que se definir. E para se definir, ela tem que se definir à luz de outra mulher e não do homem, por causa da influência. E aí esse movimento, aí nessa época entra o movimento de lesbianismo no movimento feminista e, portanto, todo o movimento da homossexualidade e os ativistas gays, né? Eles pulam parte desse fundamento aí. E dali para entrar nas igrejas foi um passo. Pouco depois de Simone de Beauvoir, eu esqueço o nome dela agora, era uma teóloga, ela escreveu um livro a respeito do papel da mulher na igreja e apresentou no Concílio Mundial de Igrejas. E aí o Concílio Mundial de Igrejas obrigou a todas as igrejas filiadas a rever o papel da mulher, que era limitado a ensinar crianças, trabalhar na cozinha da igreja e alguma coisa desse tipo, né? Que dava origem àquele tipo de piada que o pessoal contava, o pastor chegava para o outro com piada de mau gosto, tipo assim, eu comecei a dar mais espaço para as mulheres na minha igreja. Aí o outro pastor foi, eu aumentei a cozinha, né? Esse tipo de piada imbecil, né? Machista. Mas vinha esse tipo de coisa, né? E aí, daí, a partir desse trabalho no Conselho Mundial de Igrejas, é que surge, então, a ideia de que a igreja vem sendo machista e que ela precisa rever a posição da mulher dentro da igreja. E é quando surgem, então, as primeiras tentativas e ideias de que a mulher tem também direito de exercer a liderança na igreja. Daí começa o movimento de pastorado feminino, que a mulher tem que ter acesso mas aí não parou, né? Eu sei que você não perguntou isso, você parou só em pastora, mas eu posso continuar dizendo que o movimento não ficou feliz só com as mulheres agora sendo pastoras. Eles agora acharam que a Bíblia é machista, que fala de Deus como um Deus guerreiro, pai que manda um homem filho para salvar a humanidade, numa igreja, numa Bíblia que só foi escrita por homens e cujos sacerdotes são todos homens. Então a Bíblia é um livro machista. Então elas propuseram agora uma releitura da Bíblia e a chamada Bíblia linguagem inclusiva, onde Deus ele não pode mais ser referido como pai, Jesus não é o filho de Deus, mas a criança de Deus, né? E em algumas versões mais radicais, Yahvé, o Deus guerreiro judeu, é substituído por Sofia, uma deusa grega que eles dizem que estava por detrás do surgimento de Yahvé. Então esse movimento aconteceu na década de 90, num congresso chamado Reimagining God, reimaginando Deus, que aconteceu nos Estados Unidos. De lá para cá elas têm proposto, agora estão na ideia da ideologia do gênero, né? E dá origem a 60 possibilidades. Uma mulher presa no corpo de um homem, mas que gosta de mulher. Aí você multiplica isso, né? E aí você chega a 60 possibilidades de sexualidade. Teve até uma coisa que aconteceu, pastor, não sei se vocês acompanharam, foi na Europa, não foi? Onde tinha o pessoal do politicamente correto, disse, você tem que saudar, chegou para um palestrante, né? Você tem que saudar todos corretamente, em vez de ser senhores e senhoras, porque não existe mais só senhor e senhora, né? Então ele levou 30 minutos se referindo a cada uma dessas possibilidades, né, que haveria no auditório. Então esse movimento feminista, ele tem origem historicamente nisso aí, e quer uma revisão da Bíblia, né? Jesus nunca chamou
apesar de toda a distinção que Jesus deu às mulheres, mais do que outras pessoas da sua época, mas ele não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. Não há caso de mulher sendo presbítera ou pastora no Novo Testamento, é muito claro isso aí. Ok. Uma outra pergunta que chega aqui é se o senhor acredita no dom de línguas e defina-o, por favor. Certo. Eu creio que Deus pode dar o dom de línguas hoje, se Ele quiser. E se Ele der o dom de línguas, vai ser como está escrito na Bíblia. Primeiro, não é blá, 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 chupa bala house. Não. É idioma. É idioma humano, algum idioma falado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Tá? Eu entendo que o padrão é o que aconteceu no livro de Atos. Então, ali são idiomas humanos falados sobrenaturalmente. Então, entendo que se Deus der, será isso aí, falar 2 ou 3, no máximo, em sequência e que tenha intérprete. Então, se for de acordo com o que diz 1 Coríntios 14, eu não tenho dificuldade. Só que eu não conheço nenhuma situação onde 1 Coríntios 14 é obedecida hoje. O que a gente vê são igrejas onde todo mundo fala ao mesmo tempo e com certeza é glossolalia, não é um idioma, mas blá, 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 blá. Então, eu não conheço, não quer dizer que não existe, porque eu também não sou onisciente. Mas eu, na minha experiência, não conheço nenhum caso que eu possa dizer que bate com o que a Bíblia está dizendo. Então, o ônus de provar que o dom de línguas está de volta é do pessoal que está dizendo que Deus trouxe o dom de volta. Então, tem que ser como a Bíblia está. Se não for, não me peça para acreditar. Em relação ao relacionamento ou a conduta do cristão ante a um homossexual, como o senhor nos aconselharia em relação a isso? Eu acho que é um grande erro a gente colocar o homossexualismo como sendo o pecado imperdoável e o homossexual como sendo a pessoa mais depravada da face da terra. Na exposição que eu fiz agora, é verdade que Paulo menciona primeiro a questão do homossexualismo, mas depois, a partir do verso 28, ele lista quase 20 outros comportamentos. Então você nunca vai encontrar menção sobre homossexualismo na Bíblia que não seja dentro de uma lista, 1 Coríntios 6, 1 Timóteo capítulo 1, ou isolado, né? Sempre é visto como um pecado, como outro pecado qualquer. Então o problema, a única diferença do comportamento homossexual para esses outros comportamentos que são considerados desvios, né, na Bíblia, é que o homossexualismo é o único pecado que hoje tem um grupo inteiro no mundo querendo fazer com que a gente acredite que ele é normal. Não tem nenhum grupo promovendo, dizendo que ser ladrão é bom. Não tem nenhum grupo promovendo a corrupção, dizendo que a corrupção é justa e é correta. É o único pecado que tem um grupo atrás dele querendo fazer com que ele seja aceito pela sociedade. Não tem grupo, não tem ativista de corrupto, ativista para defender o terrorismo. Bom, tem, mas não aqui, né? Entende? Então, ele é diferente nesse sentido, porque ele se tornou representativo de uma mentalidade de rebelião, né, completa contra a sociedade estruturada e cristianizada que existe hoje, mas em si, ele é um pecado ou uma atitude, um comportamento como qualquer outro. Então, o cristão deve se aproximar de uma pessoa que tem um comportamento homoafetivo, como ele se aproxima de outra pessoa. E falar da necessidade que todos nós temos de nos arrepender dos pecados. Pode ser que ele tenha que se arrepender desse e eu tenho que me arrepender de outros, mas no fim todos nós temos que nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Há pessoas que são crentes verdadeiras, nascidas de novo e lutam contra a atração pelo mesmo sexo. Elas sentem atração por pessoas do mesmo sexo, são crentes, elas sentem essa atração. A igreja deveria dar mais apoio para esse pessoal, ajudá-los, porque eles vão ter algumas opções. Em alguns casos, essa atração pelo mesmo sexo, com o tempo, passa. Conheço caso de gente que, com o tempo, algum tempo depois de convertido, passou, casou e hoje tem família, constituiu família, está bem.
Mas eu sei de casos também que a pessoa que não passa mesmo. A pessoa vai ter que lutar contra aquilo o resto da sua vida. Então, a alternativa que pode restar para ela é o celibato. É o celibato. E, já que ela não consegue se sentir atraída por uma pessoa de outro sexo e só na relação homoafetiva, então a opção é ficar solteiro e puro, né? Sem pular cerca. E encontrar em Deus a graça e no apoio da igreja, porque não é o casamento que vai me fazer feliz. Tem pessoas que seriam mais felizes, inclusive, se não tivesse casado. Tem gente casando demais, a julgar pelo número de divórcio, né? Então tem casamento demais. Tem gente que seria mais feliz se tivesse ficado solteiro. Então a solteirice, o celibato, é uma opção. E onde você pode encontrar nas amizades, no companheirismo, no trabalho, enfim, uma série de outras coisas, realização pessoal. Não precisa ser casamento para isso, né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter com as pessoas que sofrem com essa atração, né, pelo mesmo sexo. A pergunta é: o senhor é a favor ou contra? E como deve ser o posicionamento da igreja em relação a festas de casamento com bebidas alcoólicas? Está sendo filmado isso aí? Tá. Está sendo filmado. E nós vamos colocar num acervo para mostrar sempre para a igreja. A pergunta é o que é que a Bíblia diz, né, sobre bebida. Minha avaliação pessoal, o meu entendimento é que a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Eu sei que tem queridos irmãos que vão dizer que o vinho da Bíblia era um vinho diferente, e tudo mais, né? Mas eu não sei então como é que fica Paulo: não vos embriagueis com vinho. Como é que alguém se embriaga com suco de uva? Eu não sei, né? Mas devia ter alguma coisa naquele suco de uva que deixava o cara chapado, né? Senão Paulo não tinha. Mas então, vinho é vinho. E o Novo Testamento não é contrário, não proíbe. O que o Novo Testamento proíbe é, primeiro, a embriaguez, você beber a ponto de perder o controle, né, ficar alterado. Tem gente que fica alterado com um cálice de vinho, né, ou com qualquer outra coisa. Outros suportam um pouco mais, né, mas no final a alteração já é o limite, né? Por que a alteração? Porque a orientação da Bíblia é que a gente seja controlado pelo Espírito Santo. Inclusive, a alternativa a não ficar embriagado é ser cheio do Espírito Santo em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, a partir do momento que o vinho, o álcool, enfim, ele começa a me alterar e me controlar, então eu já entrei naquele pecado de embriaguez, que é proibido pela Escritura. E outra situação em que a bebida é proibida é quando o beber traz escândalo. Ainda que você não esteja embriagado, mas escândalo no sentido, alguém que não tem o controle que você tem, que você toma um cálice de vinho, né? Alguém que não tem o controle que você tem, vê você beber aquilo, e ela diz: então, fulano é um cristão maduro, tal, e ele está bebendo, então eu vou beber também. Só que aí ele não está preparado para isso, ele é induzido pelo seu exemplo a fazer isso. E ele vai, então, pecar contra Deus por causa do seu mau exemplo. Paulo usa exatamente essa ilustração em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz que aos fortes compete se abster de tudo aquilo que pode levar os fracos a tropeçar. Então, são duas situações: embriaguez ou quando beber vai causar escândalo, tropeço ao meu irmão. Então, nesses casos, eu deveria me abster. Uma festa de casamento, né, que é pública e tem muita gente convidada e nunca é somente cristão, né? E a igreja abre para isso aí, eu creio que ela está quebrando a segunda orientação do Senhor Jesus. Por causa nada impede que depois, se a família ou quem gosta de tem uma celebração particular e lá eles queiram tomar uma taça de vinho, champanhe, eu não vejo dificuldade nisso. Mas publicamente, no espaço aberto, com convidados, gente que não é crente e tudo mais, aquilo ali pode dar uma impressão errada e vai levar a questionamentos. Então, minha opinião pessoal, não. Uma pergunta que está chegando aqui com bastante frequência, em relação ao dízimo
E essa doutrina no Novo Testamento, ela se aplica ou não? Como funciona? Certo. Antes de eu responder, vocês dão um dízimo aqui ou não? Então vou responder de acordo com para não... Não, estou brincando. Eu sou dizimista e ensino na minha igreja a prática do dízimo, mas eu não coloco como sendo uma lei. No Antigo Testamento fazia parte da lei cerimonial, o israelita ele tinha que dar o dízimo, e havia diversas formas em que ele tinha que fazer isso. Fazia parte da lei que Deus havia dado a Moisés. No Novo Testamento, você não encontra nenhuma orientação para que os cristãos deem o dízimo. Não é que o Novo Testamento não fala de dízimo. Jesus uma vez disse aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo, mas ele estava falando para os fariseus que estavam debaixo da lei de Moisés. Não tem a orientação de Jesus para os seus discípulos a respeito disso. E lá na carta aos Hebreus, quando fala de que Abrão deu o dízimo em Melquisedeque, estava se referindo a um episódio lá no Antigo Testamento. O que o Novo Testamento ensina, porém, é pior do que o dízimo. Porque começa dizendo que o cristão, ele não tem nada que lhe pertença, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Ele tem que dar generosamente, ele tem que dar proporcionalmente, ele tem que dar de forma consistente e ainda fazer isso com alegria. Né? E ainda fazer isso com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, a forma de contribuição que melhor se adequa ao sistema do Novo Testamento, você dar com regularidade, proporcionalmente ao que Deus lhe deu, dar generosamente e dar voluntariamente, é o sistema de contribuição regular, proporcional àquilo que você ganha. E se você vai procurar um referencial, você já tem no Antigo Testamento o referencial dos 10%, que inclusive existia antes da lei, quando Abraão prometeu que daria o dízimo a Deus de tudo que Deus lhe desse. Não é? Então, por esse motivo, eu creio que a contribuição de 10% do que Deus nos dá, ela é bíblica, ela é aceitável, legítima, é justa. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, e supra as necessidades regulares da igreja. Então, é isso que eu ensino, é isso que eu creio. Mas não como lei, tipo assim, se é lei, se a pessoa não é dizimista, a igreja tem que botar ele para fora, porque ele está em pecado. Não é? E também Deus não tem a obrigação de abençoar você porque você é dizimista, não no Novo Testamento. Ele pode lhe abençoar de qualquer forma, mas eu não vejo o dízimo como barganha com Deus, como às vezes as igrejas fazem, para estimular os crentes a contribuir. Eu vejo o dízimo como expressão de gratidão e obediência àquele sistema de contribuição que o Novo Testamento ensina. Desculpe voltar aqui, mas aqui imediatamente vieram perguntas relacionadas. Eu formularia da seguinte forma: se eu preciso, então, tirar a bebida alcoólica do casamento porque há pessoas que se escandalizam, existem pessoas que se escandalizam na igreja por causa da bateria. Eu preciso tirar a bateria dos cultos? O problema no caso da bebida é que há um preceito bíblico falando a respeito da bebida, mas não tem nenhum preceito bíblico falando da bateria. Ok. Respondeu, eu acho. Não mandem mais sobre isso. Então. Não vai ter gospel. Sobre a origem do mal e a permissão do mal. Deus criou o mal, Deus permite o mal. Essa é uma pergunta muito antiga para a qual não há uma resposta bíblica. A Bíblia simplesmente fala do mal estando presente já na criação, desde o momento em que a serpente entra no jardim. Então, o mal antecede a criação do homem. Não é? De onde ele veio, a Bíblia não diz. Diz que Deus não é o autor do mal, porque Deus, devido ao seu caráter santo, ele não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Está lá em Tiago, capítulo 1, não é? Muito claro. E lá em Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal.
Então, os teólogos que se aventuram nessa área, eles dizem que o mal entra no mundo, alguns que tentam explicar, né? Alguns chegam a dizer que Deus criou mesmo o mal. Foi criação de Deus dentro do seu propósito de testar o homem e ter para si um povo que conheceu o mal e abandonou o mal mediante Jesus Cristo para servir a Deus. Então, a criação do mal teria servido ao propósito de Deus. Já uma outra linha afirma que era impossível haver um mal no mundo se Deus não tivesse, de alguma forma, ou querido ou permitido, mas não tem diferença entre o querer e a permissão de Deus, né? Essa é uma distinção didática boba, né? Porque querer e permitir, né? Ele teria permitido a entrada no agência das suas soberania de Deus não pode ser considerado o autor do mal. Ele admite a entrada do mal no mundo pela responsabilidade das suas criaturas. Então você não pode dizer que ele é o autor do mal, mas você também não pode dizer que o mal entrou sem que ele quisesse. Então isso permanece, é uma daquelas perguntas que a gente não tem uma resposta definida e que é perigoso especular. Eu sei o que a Bíblia diz, que Deus odeia o mal, que eu tenho que fugir do mal e que um dia o mal será banido eternamente do universo. Será banido eternamente do universo. E nós esperamos esse dia. Essa aqui veio da internet. Tem muita gente acompanhando Brasil afora. A pergunta é a seguinte: se um bebê que não tem condição ainda de professar a fé em Cristo morre, ele vai para o céu ou para o inferno? Isso. É mais uma daquelas questões sobre as quais a Bíblia não se pronuncia com clareza. Você procura em vão passagens que esclareçam, né? Você encontra muito pouca coisa, tipo assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Em compensação, você encontra passagens que dizem que nós já nascemos, somos por natureza filhos da ira. Nós já nascemos condenados pelos nossos próprios pecados. Está lá em Efésios capítulo 2, Romanos 1, que eu acabei de falar aqui. Declarações em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Então tem passagens na Bíblia que envolvem toda a raça humana, inclusive nossos filhos, né? As crianças recém-nascidas fazem parte de uma raça contaminada, culpada e debaixo do juízo de Deus. Então, por um lado você tem Jesus dizendo que o reino dos céus é das crianças, por outro você tem essas passagens que falam da condenação de toda a raça humana. A melhor resposta, a menos complicada, no meu entender, é que Deus, as crianças que morrem antes de cometerem um pecado consciente, porque o pecado para ser cometido por alguém, ele tem que ser contra a luz de algum mandamento. Onde não há lei, também não há pecado, a Bíblia diz. Então tem uma certa idade em que a criança reconhece o certo e ela resolve fazer o errado. Essa idade deve variar de criança para criança, né? E elas não se desenvolvem todas da mesma forma. Então, se uma criança morre antes dela ter conhecimento do certo e do errado, e portanto antes dela pecar, esses teólogos falam que elas estão entre os eleitos por quem Cristo morreu. O pecado delas foi pago na cruz, no Calvário, e portanto elas são de Deus, como Jesus disse, das crianças é o reino dos céus. Então essa posição, ela harmoniza os dois blocos de passagens, né, da depravação geral e de que as crianças pertencem, a das crianças é o reino dos céus, nessa solução. As que morrem antes de conhecer o bem e o mal, elas estão entre aquelas que estão salvas, né? Mas depois, mas as crianças que morrem depois, então isso aí se elas podem pecar, elas também podem crer, né? Ou reconhecer a revelação de Deus na natureza. Aí Deus vai julgá-las de acordo com a luz que elas tiveram, né? É diferente. Uma pergunta aqui muito abençoada. Tão fácil como essas outras? Essa é. Que conselho o senhor daria para uma igreja que está passando por um processo de transição
pastoral Essa e daqui? para os seus pastores. Vulgo Igreja Batista de Tupã. De Tupã. Essa foi a mais difícil de todas até agora. O conselho é para quem? Para a igreja? Para a igreja e para os pastores. Aham. Agora é hora de elogiar. É hora de elogiar, né? Tá. Pô, Aquilo que a gente combinou no carro. Isso. Tem uma passagem em Hebreus, e me ocorre agora, eu creio que ela é bem geral, mas ela contém, eu creio que o essencial num momento como esse aqui. Uma palavra para a igreja, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus e considerar a visão. E no verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, se a liderança pastoral ela foi legitimamente instalada, como é o caso, seguindo os trâmites da denominação, então são os pastores reconhecidos pela igreja como aqueles que Deus colocou para abençoá-los e liderá-los. Então, cabe à igreja orar por eles, submeter-se, obedecer aos ensinamentos enquanto bíblicos e imitá-los na fé que eles demonstram, não é? E o papel dos pastores, está no verso 17, eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas. Então é esse o papel dos pastores, não é? Velar pela alma, pela alma dos membros da igreja, porque um dia eles vão prestar contas a Deus. Então estes são os deveres mútuos. Para que esses deveres aconteçam, é preciso lealdade, sinceridade, transparência. A melhor coisa quando o membro da igreja está insatisfeito com o pastor é vir conversar com o pastor e expressar a sua insatisfação. Orar pelo pastor e obedecer enquanto ele estiver na palavra de Deus. Eu sempre procuro responder essas coisas com essa pergunta: o que é que a Bíblia manda? E o papel é esse mesmo. Vocês têm que pastorear a igreja com humildade, com sabedoria, não é? Como a Bíblia manda, e a igreja tem que acatar, se submeter, obedecer e orar por vocês, como a Bíblia manda. Desavenças são resolvidas no ambiente de perdão, de sinceridade, abrir o jogo, falar a verdade, evitar a politicagem, e Deus há de abençoar, à medida que vocês seguem isso aí. Certo? Mudança em igreja acontece. Eu estou numa igreja agora há 2 anos, uma igreja que teve um pastor por mais de 10 anos, né? E o pastor saiu e eu entrei, e pela graça de Deus foi uma transição tranquila, né? Tá indo bem, e eu creio que Deus vai abençoar vocês também, se vocês seguirem o que a palavra de Deus manda. Última pergunta. Isso. Última pergunta, pastor. A pergunta é a seguinte: eu posso matar em legítima defesa? Você pode matar em legítima defesa? O pessoal é criativo, né? O pessoal está pensando. Trouxeram de casa, pronto. Eu, pessoalmente, acredito que sim. Eu creio que há um mandamento. A pergunta é o que é que a Bíblia diz, né? Então, há um mandamento entre os 10 que diz: não matarás. Só que a intenção daquele mandamento, o que Moisés quis dizer, Deus falando através de Moisés, é: não assassinarás. Você não deve tirar a vida do seu próximo, não é? De qualquer forma, gratuitamente, por agressão ou qualquer outro motivo. Então, não assassine o seu próximo. Por que a interpretação correta é essa? Porque no mesmo livro de Êxodo e no mesmo livro de Deuteronômio, Êxodo 20 e Deuteronômio a partir do capítulo 12, onde tem os 10 mandamentos e a explicação deles, logo em seguida vem dizendo: se o ladrão for apanhado em casa, na casa de alguém, estiver escuro, e o dono da casa matá-lo, o sangue não vai cair sobre o dono da casa. Né? Ele encontrou um homem dentro da casa,
dentro da sua casa, ele tem mulher, tem filhos, não sabe as intenções daquele cidadão, né, se é que é um cidadão, e matou aquela pessoa como uma ameaça potencial para a sua família. Então, pela lei de Moisés, ele não seria condenado, porque aquilo foi algo feito em legítima defesa. Se uma pessoa matasse outra intencionalmente, ela tinha pena de morte. Logo no livro de Êxodo fala isso. Alguns pecados eram cometidos que eram punidos com a morte. Então, o mandamento não matarás, ele não era no sentido absoluto de que nunca se deve tirar a vida de alguém, mas prevê pelo menos 3 situações no Antigo Testamento em que tirar a vida era considerado necessário e legítimo. A questão da defesa pessoal, a questão da guerra, a guerra de justiça, que hoje eu creio que não é possível mais, e havia o caso da pena de morte, especialmente no caso do assassinato. Quem matava outro era punido com a morte. Tá? Então, é isso que a Bíblia no Antigo Testamento diz. Quando a gente chega no Novo Testamento, é verdade que Jesus fala de amar os inimigos e dar a face àquele que nos ofendem, mas o próprio Jesus, quando foi levado perante Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para te matar? A resposta de Jesus foi: você não teria esse poder se de cima não tivesse sido dado. E com isso Jesus reconheceu a autoridade que Pilatos tinha para tirar a vida dele, pena de morte. Mesma coisa o apóstolo Paulo falando no Sinédrio e se defendendo. Ele diz assim: se eu cometi algum crime digno de morte, não me recuso a morrer. Ele reconhecia também o poder da autoridade de Romanos 13, né, que traz a espada, não é para dar um tapinha no traseiro do bandido, não, né? A espada é para cortar a cabeça. Paulo reconhece, então, isso aí. Então, nesse contexto, eu não tenho arma em casa, mas eu não teria dificuldade em ter uma arma e, se necessário, usar num ladrão ou alguém que entra na minha casa à noite. Eu usaria com a consciência tranquila. Triste por ter de fazer isso, mas eu usaria. Bom, obrigado. Nós tivemos mais de 50 perguntas vindas de vocês, da internet. Você pode ouvir a resposta de muitas dessas perguntas, quem sabe até todas, no próprio site, no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, no canal Perguntar Não Ofende, onde semanalmente, quase semanalmente, 3, 4 perguntas são enviadas ao pastor e ele responde ali via vídeo. Então você pode acessar o canal do YouTube da igreja dele, você vai encontrar várias respostas lá. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Sabemos que foi muito cansativa a viagem, não é? E a volta será tanto quanto, mas nós agradecemos a sua disposição em estar conosco mais uma vez. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida e ministério do Senhor com uma salva de palmas, não é verdade? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, pela nossa segunda noite do Pense. Deus querido e amado, muito obrigado por essa noite tão esclarecedora a cada um de nós, onde o texto da sua palavra foi de modo tão claro explicado, onde perguntas tão relevantes e importantes foram respondidas. Obrigado pelo privilégio que temos de ter a tua palavra, e pelo privilégio que temos de conhecer homens que amam a Tua Palavra e de modo diligente se esforçam e se empenham na transmissão, no cuidado e no ensino da mesma. Muito obrigado pela vida do pastor Augustus Nicodemos. Continue abençoando a sua igreja e a sua família. Obrigado pela vida e família de cada um dos que estão aqui e de vários que nos acompanharam via internet. Abençoe agora a nossa noite, e que amanhã possamos retornar para cá, para poder continuar aprendendo mais, como renovar a nossa mente e pensar biblicamente. Abençoe-nos, pois precisamos da Tua direção, e nós oramos em gratidão, fiados no nome de Jesus. Amém.
A todos vocês uma boa noite. As mulheres amanhã, 3 da tarde, todas vocês estão convidadas para estar aqui. Que Deus os abençoe.